esta manhã é: em que zona estás? Pergunta aí ao vizinho do teu lado, assim, em que zona estás? O Henriquezinho lindo que está a chegar com a sua maravilhosa família, eu vou perguntar diretamente a ele e à sua família, em que zona estás? Pode entrar. Hã? Você perguntou, alguém respondeu. Pergunta de novo, em que zona estás? Pergunta, não tenhas vergonha. Sabe que a zona onde nós estamos, ela define as nossas atitudes e decisões. E muitas vezes nós não sabemos em que zona estamos. E aquilo que eu quero trazer para nós esta manhã é, sem dúvida, só podemos estar em duas zonas. Diga para quem está ao teu lado, só estás em dois lugares. E somos seres humanos com diferentes fases na nossa vida, mas no contexto de hoje que vamos estudar, estamos sempre num dos dois lados. E a pergunta, mais uma vez, onde estás agora? A grande inspiração da palavra que nós vamos ter resume-se a dois pontos. Esta palavra tem dois aspectos que vamos estudar. É estarmos nas mãos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, ou estamos em nossas próprias mãos e aqui estamos a ser guiados por Deus, estamos a ser guiados por nós, pelos outros ou pelo diabo. Podemos ser, mas é a zona sem Deus. Por isso se resume a dois aspectos, com ou sem. Porque não há mas, não há estado intermediário. Não estamos mais ou menos com Deus. Não existe. É como o pecado, ou estamos em pecado ou não estamos. Ou estamos perdoados ou não estamos perdoados. Não há meio perdão. Isso fazemos nós, meio perdão. Para minimizarmos alguns efeitos da nossa ofensa, somos muito bem capazes de dizer, ok, vamos ficar assim, tudo bem, eu te desculpo, que não é a mesma coisa que eu te perdoo. Porque nós, humanos, há que tentamos criar um estado intermediário, um estado entre dois caminhos. Por isso que o Senhor diz na sua palavra, até quando cocheareis entre dois pensamentos. Por isso que Jesus disse, só há um caminho que nos leva a Deus. Lembram-se? Alguém se lembra? O que apertado é o estreito que vos conduz à vida eterna e poucos há que entram por ele. Logo, nós não temos meio caminho. O salmista no Salmo 119, ele declara que Deus aborrece a duplicidade de vida. A duplicidade é uma pessoa que vive uma vida dupla. Tão depressa está com Deus, tão depressa está sem Deus. Nos negócios é sem Deus, sem negócios é com Deus. Em casa parece que é sem Deus, na igreja parece que está com Deus. Isso não existe. Por isso que a minha pergunta nesta manhã é uma pergunta de confronto. Qual é o lugar onde te encontras? Que zona é a zona que tu estás? Nós vamos encontrar, agora sim vou pedir a todos a ficarem de pé. E vamos ler o texto base para a nossa meditação. São alguns versículos, de facto, mas eu considero absolutamente necessários para a percepção daquilo que nós precisamos de hoje levar em nossa vida. Então, a partir de Mateus 16, nós encontramos, para fazer um pequeno resumo e não ler tudo, um grande diálogo entre Jesus e os discípulos. E Jesus pergunta, que dizem lá fora as pessoas que eu sou? Alguns dizem coisas diferentes, uns dizem que é João Batista, Elias, etc. Até que Pedro, no verso 16 do capítulo 16 de Mateus, declara: E Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso de número 20. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Verso 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, pegando Jesus à parte, começou a repreendê-lo. Vejam o que Pedro fez: repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Podemos sentar e toma o seu lugar. Depois a seguir, Jesus fala sobre o que importa ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e também diz que quem o quer seguir deve negar-se a si próprio, tomar a sua cruz e segui-lo. É interessante nós entendermos o apóstolo Pedro. Pedro está num momento a ter uma revelação divina incrível de Deus. Ele compreende quem é Jesus, que é o grande problema da nossa geração. A maioria não entendeu quem era Jesus. Não entendeu o que Jesus fez pela sua vida. Jesus Cristo é o teu Salvador. Jesus é aquele que perdoa o teu passado. Jesus é aquele que quer renovar a tua vida. Jesus é aquele que pagou o preço de toda a tua maldade. Jesus é aquele que te ama incondicionalmente. Jesus é aquele que te quer dar uma vida feliz e uma vida cheia de bênçãos. Jesus é aquele que te quer proteger do inferno, da morte eterna sem Deus, de uma vida eterna sem Deus. Jesus te ama, tu és amado, tu és importante. Por isso que Pedro não entendeu a mensagem de Jesus quando Jesus começou a falar da sua morte, que iria nas mãos dos sacerdotes, nas mãos daqueles que eram os mais religiosos, ia sofrer de tal maneira, mas que iria ressuscitar depois de morto. Amém? E Pedro disse: tem compaixão de ti mesmo. E aqui começa o problema. Então Pedro teve a revelação de quem era Jesus. E eu penso que quando nós temos verdadeiramente esta revelação, há muitos anos ouvi o pastor César Castelhanos pregar sobre a revelação da cruz. Algo fantástico, uma mensagem incrível, mexeu nas minhas entranhas, no meu ser. E há um homem na Bíblia chamado Davi, que teve uma revelação incrível da cruz, e vemos lá textos incríveis. Isaías teve a revelação da cruz. Nem todos os homens do Antigo Testamento tiveram a verdadeira revelação da cruz, porque embora o Antigo Testamento era antes de Cristo, foi uma época antes de Jesus vir, todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. E é interessante nós observarmos Pedro. Pedro, ele não tinha a revelação de que Jesus era um grande homem, um grande profeta, alguém que tinha poder de Deus, alguém que tinha a unção, a presença real de Deus na sua vida, alguém que era guiado pelo Espírito Santo. Ele teve a revelação que ele era Deus e que se esvaziou. Aliás, quando nós abrimos Filipenses, vemos ali o apóstolo Paulo à igreja de Filipos, à igreja de Filipenses, a dizer algo incrível, que ele era Deus e se esvaziou daquilo que ele era para se tornar como um de nós. Amém? E na qualidade de homem se esvaziou de tal maneira que tomou a posição de escravo. Amém? Mas que se humilhou de tal maneira até que Deus lhe deu um nome que é acima de todo nome, o qual o nome todo o joelho se há de dobrar. É preciso saber quem é Jesus. É preciso nós termos a noção daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus faz, daquilo que Jesus é, da importância que ele deve ter em nossa vida. E Pedro teve esta revelação, de tal forma que o Senhor Jesus deu-lhe um elogio espiritual incrível. Ele disse: bem-aventurado és tu. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa que é feliz acima do normal.
Não é feliz porque ela tem dinheiro. Não é feliz porque está carregada de bens. Não é feliz porque tem bons amigos e boa picanha. Não é feliz porque tem um emprego fixo ou porque tem uma estabilidade de vida. É feliz porque Deus se revela. É feliz porque tem intimidade com Deus. É feliz, uma felicidade que não há dinheiro que pague. Pedro podia estar a morrer de fome e ele seria bem-aventurado. Pedro poderia estar às portas da morte e ele era bem-aventurado. Porquê? Porque ele tinha a revelação de Deus. Deus se manifestava nele. E Jesus disse, bem-aventurado és tu, Pedro Barjonas. Barjonas significa filho de Jonas. Porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Incrível! É Pedro com uma revelação incrível de Deus. E diz que não foi carne nem foi sangue. E porque nós, irmãos, estamos a viver uma época que queremos dizer que é Deus que se revela, é Deus que falou, eis que o Senhor vos diz, e nada passa do que é a tua carne e o teu sangue, a tua emoção, os teus desejos, a dizer que é Deus que fala. É Deus que guia, é Deus que manda. E nós temos de ter cuidado para que verdadeiramente Deus possa ser revelação em nossa vida. Eu acredito nos dons do Espírito, eu não sei se você acredita. Eu acredito que Deus quer revelar a cada um de nós. Eu acredito que há a revelação que é para a igreja, há a revelação que é para mim, há a revelação que é para eu divulgar e há a revelação que é para eu guardar. Maria guardava em seu coração todas as coisas. Amém? Olhe, até os crentes de Bereia, em Atos dos Apóstolos, eles quando ouviram a palavra, eles iam conferir a palavra para ver se aquilo que estava a ser ensinado era conforme a Bíblia. Não é errado ser a revelação da palavra de Deus, mas Pedro teve uma relação interior, uma revelação que veio do Espírito Santo. Amados, existem duas zonas distintas na nossa vida. A zona em que Deus toma conta do nosso coração, a zona em que o Espírito Santo habita em nós, e quem tem o Espírito de Deus vive em liberdade, não vive escravo, diz a Bíblia. Aonde está o Espírito de Deus, diz a Bíblia, aí há liberdade. Não é para fazer disparates, não é para fazer divisões, não é para meter irmão contra irmão, não é para criticar nem murmurar, é para fazer a obra de Deus. Há liberdade para curar enfermos, expulsar demónios. Há liberdade para pregar o Evangelho a toda a criatura. Há liberdade de chegarmos à rua e se o Espírito Santo nos guia a orar por aquele paralítico, ele vai se levantar em nome de Jesus. Há liberdade para acontecer o que aconteceu no tempo dos apóstolos. Amém? Não é preciso o pastor dizer, vai lá orar. Eu autorizo, é tu. Mas quando o Espírito Santo te guia. Há duas zonas na nossa vida, ou somos guiados por Deus, ou somos guiados por nós. Porque é sempre o início em nós. É o diabo que tomou-me. Tudo bem, mas foste tu que deste lugar ao diabo. Por isso que a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E então eu queria que nós entendêssemos, meus amados, que Pedro teve uma revelação incrível de Deus. A gente olhando para o contexto do texto, parece que tudo isto acontece na mesma hora. Pode ter acontecido ou não, não fui estudar para poder dar esta afirmação com rigor. Por isso, aceitem algum descuido meu. Não fui ver, não fui estudar, não fui ver os originais. Mas pode haver entre esta afirmação de Pedro e a afirmação Jesus tem misericórdia de ti, uma distância de alguns dias. Pode ter sido no mesmo dia, pode ter sido Jesus de manhã ter esta reunião com eles, que dizem os homens que eu sou, e da parte da tarde começou, diz a Bíblia, que começou a partir dali, diz então, mandou, e diz no versículo 21, desde então, ou seja, desde aquela hora, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Começou, isto é, não dá ideia que o acontecimento foi na hora seguinte, ou no mesmo minuto seguinte, ou na mesma reunião. Começou a haver uma indicação. Jesus começou a mostrar com que morte havia de morrer. Começou a prepará-los. Pode ter passado uns dias, até que Pedro, neste dia, não estava com revelação de Deus. Mas vamos passar à frente. O primeiro caso que recebeu esta direção de Deus, sem dúvida, foi Pedro. Pela presença de Deus em nós, ela traz revelação. Recebemos algo grandioso. É quando nós vivemos uma vida cheia, guiada pelo Espírito Santo. É interessante nós olharmos, por exemplo, para Davi. Quem é que conhece Davi?
Davi foi um homem incrível. Diga para mim, Davi foi incrível. Homem guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia mostra que Davi, ele foi guiado de tal maneira pelo Espírito Santo que ele inclusivamente foi guiado para matar Golias. Como é que Deus guia alguém para matar alguém? Naquele caso, Golias estava a matar muitos soldados. Golias desafiou os exércitos do Senhor. Davi desafiou o povo de Deus e disse que como que se ele fosse maior do que o Deus de Israel. E Davi, afrontado com isto, magoado com isto, com Sansão, que era o rei maior que todos ali, o maior homem da comunidade, deste povo, e não lutou, teve medo de Golias. E o Espírito Santo guiou Davi para vencer Golias. E quando o Espírito Santo nos guia, as coisas acontecem. Davi não matou Golias com uma pedrada, fez-o desmaiar, porque ele tinha boa pontaria. Deus usa aquilo que nós temos. Deus usa o que somos. Deus usa as nossas capacidades adquiridas ou até dadas por Deus. De certa forma, porque há capacidades que há em nós que são naturais, que vieram na nossa gênese, vieram do nosso ADN, vieram da nossa... Eu, por exemplo, tenho uma péssima capacidade de aprender línguas. Já o Rodolfo e o Pedro têm mais capacidade e são meus filhos. A minha mulher também tinha, não estudou. Para isso, eu tenho algumas dificuldades naturais, que não é porque sou menos, sou mais, não é porque sou burro ou sou inteligente. Eu sou uma pessoa que decifro muito bem, compreendo facilmente as coisas, mas sou péssimo em memorização. Esqueço-me do nome dos amigos, troco o nome dos meus filhos, chamo um Pedro e outro Rodolfo, chamo ao Luizinho, chamo Vítor, e ao Vítor chamo Luizinho, quando estamos juntos, porque eu sou assim distraído. Eu olho para si na rua e se calhar não o vejo. Vou com a cabeça a pensar em alguma coisa e você diz-me assim, eu não vejo. Não o vejo porque vou tão distraído. Eu vou no carro a andar e não vejo ninguém. Às vezes lá vejo, até faço assim. Mas não sou pior nem melhor, sou uma pessoa distraída. Somos temperamentos, são maneiras. Aliás, quem me conhece tenha cuidado que eu não me deixo de falar com as pessoas, nem é a minha natureza. E às vezes, pastor, estive lá consigo na igreja. Ok, que bom, que alegria. Mas não me lembra quem é? Já está avisado. Mas isso não tem a ver com unção, não tem a ver com sabedoria, tem a ver com a nossa ADN, com a nossa estrutura emocional e física e mental. Mas quando nós olhamos para Davi, vemos que ele durante muito tempo foi um homem guiado por Deus de tal maneira que Deus falou dele que ele era segundo o coração de Deus. Quando ele pegou naquela pedra, nas 5 pedras que ele pegou, ele a mandou e acertou. Foi dirigido por Espírito Santo também. O Golias era tão grande, devia ter uma cabeça deste tamanho, que dificilmente não acertava, mas tinha que acertar no sítio certo. Amém? E ele caiu, e com a espada de Golias, ele matou Golias. Até a espada deve ter sido difícil de pegar. Devia ser um monstro de alguns 10 quilos ou mais. Então que nós possamos entender que, quando somos guiados pelo Espírito Santo, aquilo que fazemos dá certo. Deus nunca te conduz ao incerto. Deus nunca te conduz à desgraça. Deus não te conduz ao infortúnio. O Senhor permitiu. Claro que permitiu, mas não foi Ele que te guiou. Deus não nos guia à guerra para a perder. Deus não nos guia para ser derrotados. Deus guia-nos para alcançar a vitória. Quando Deus guiava o povo vencia. E Davi venceu porque foi guiado pelo Espírito Santo. O outro caso foi Sansão. Eu gosto muito de Sansão. É uma personagem que me incomoda. Se há personagens que eu aprecio como vida é Davi, mas não é a personagem que eu mais gosto da Bíblia. A maioria das pessoas acham Davi fantástico. Eu gosto porque Davi, ele fez coisas tão feias que se nós tivéssemos alguém que
tivesse cometido adultério, homicídio para com o marido, se tivesse aqui destruído milhares de pessoas porque Deus lhe escolheu 3 castigos, ele escolheu o castigo para o povo, não foi para ele. Vocês não gostariam de mim se eu fizesse isso. Não me respeitariam. Eu penso que Davi tem a mostra dos 2 lados. O homem guiado e o homem sem ser guiado. E que representa nós todos. Não és melhor que Davi. Sansão é a mesma história. Pedro é igual. E nós perdemos a percepção de que os exemplos da vida que nós temos na Bíblia, os exemplos de vida da Bíblia, são para nós entendermos e para nós nos entendermos. São para nós aprendermos e também para nos ajudarmos. Não é para nos condenar com os erros, é para nos ajudar a libertar dos erros. Não é? E nós muitas vezes não entendemos isso. Às vezes achamos a igreja dos puritanos, as igrejas dos que tudo é pecado e a igreja dos que vale tudo. Nós não podemos ser nem tudo é pecado nem vale tudo, mas nós temos que entender que vale tudo para amar. Quem ama, ama com tudo. Porque Deus ama-te com todos os teus defeitos. Deus ama-te quando és fiel e Deus ama-te quando és infiel. Deus ama-te quando tu estás certinho e Deus ama-te quando tu não estás certinho. Deus ama-te como tu és um santo daqueles quase parecido com Jesus. Mas também Deus continua a amar-te quando és o diabo em figura de gente. Estamos cá? Então nós temos que entender-nos uns aos outros. Este tem sido o problema e por causa disso muitas cisões no mundo, muitas divisões, muita perda de igreja, muita perda de gente que foi para o inferno por causa de não compreender que a igreja devia ser um lugar onde todos nos entendemos. Claro que quem não é exemplo para certos níveis de serviço na igreja não pode servir. Claro que quem não é fiel em certas coisas tem que estar um tempo até ser fiel ou até ter fé para a fidelidade. É um processo. A nossa vida cristã é um tempo de aprendizado. Mas nós, irmãos, no momento em que nós aprendermos que realmente a igreja é um lugar de cura, de libertação, de restauração, de tratamento, onde nós somos cuidados, há ali uma série um bocadinho perigosa, muito perigosa até, que é a Sintonia. Alguém já viu a série Sintonia? Alguém viu? Tem muitos perigos ali, tem muita coisa errada, muita coisa estranha, muita coisa que parece muito má. Mas há uma coisa que ali aparece que é o dar a oportunidade, aquela igreja no meio da favela, o dar a oportunidade para que o bandido possa se encontrar com Deus. E dá a ideia que os grupos mafiosos, aquelas pessoas más que matam, até compreendem quando alguém quer sair por causa de Jesus. Não gosto da ideia, mas esses bandidos até dão dinheiro para a igreja, até pagam despesas. Não é isso que é importante aqui. Mas é o respeito que eles têm. Que até pedem para orar para que eles matem e não morram. Coisas parvas que lá estão. Aquilo não é exemplo para nós. Não tem nenhum exemplo bom. Mas há lá um fundo da questão. Bandido pode ser salvo. Amém? Bandido pode ser liberto. E há a tentativa daquela rapariga, daquela moça que se converte, ou há ali um momento que parece que ela só vê dinheiro, parece que vê uma oportunidade, mas há ali a essência de que a favela, um lugar onde há gente errada, também há gente boa. E o bandido também se pode converter. Queridos, nós temos que aprender que o mesmo Davi, que o mesmo Sansão, ele cometeu práticas. O Sansão foi um homem escolhido por Deus, no ventre. Casos excepcionais. São daquele grupo de pessoas que Deus escolheu para. Embora todos fomos escolhidos para, mas havia ali uma missão especial. Eu não nasci com a missão de que se não cortar o cabelo e se não beber álcool e se eu fizer certas coisas, que vou ter a força que consigo vencer tudo e todos. Eu não sou um super-homem, não é?
É mentira? Ele foi um super-homem. Ele foi um homem com força extraordinária, com uma capacidade incrível de valentia, que era aquilo que era necessário para aquele momento, mas havia nele algo que ele não podia perder de visão, a obediência àquilo que Deus lhe impôs. Sansão, quando deixou-se guiar pelo Espírito Santo, o povo de Deus tinha vitórias e seus inimigos não prevaleciam. Mas quando ele deu lugar ao sítio que não devia, tudo mudou. O primeiro aspecto é muito bom. É quando somos guiados, quando estamos na zona em que Deus está em nós. Como aquele texto que diz, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. A minha pergunta ainda é a mesma. Em que zona estás tu? Como está o teu coração? Quem é que comanda o teu coração? Quem é que decide na tua vida? És tu ou é o Espírito Santo? Eu estava na mentoria esta semana e eles perguntavam como é que nós entendemos a voz de Deus. Claro que há 9 ou 10 coisas. A palavra de Deus, através de amigos podemos ter alguma orientação espiritual. Há muitas coisas. Havia lá 9 pontos que eles estavam a ensinar. E eu perguntei, e eles perguntaram-me, e eu falei da minha parte, uma das formas que eu ultimamente tenho sido, há muitos anos até, guiado pelo Espírito Santo. E eu tenho dito, não sou guiado por profecias, não sou guiado porque alguém me diz, mas tenho sido guiado pela palavra de Deus e tenho sido guiado por algo que entra em meu coração. Quando eu sinto aquele sentimento que vem ao meu coração e que eu sinto que não é para ir por ali, eu tenho a experiência de experimentar ir pelo sítio que o Espírito Santo diz para não ir e ir pelo sítio que o Espírito Santo manda ir. E incrível, bate sempre certo. Há uma paz que entra em nosso coração quando é o Espírito Santo. Agora, tu tens que aprender a ver quando é Deus que está-te a guiar ou quando é as tuas vontades que te guiam. Porque a maioria das vezes vence a nossa vontade. O Espírito Santo põe em nosso coração um sentimento, se é que temos o Espírito Santo. Se não tens, não é o Espírito Santo, é outra coisa. Então é incrível, meus irmãos, porque ou somos habitados por Deus, ou não somos habitados por Deus. E eu dizia, muitas decisões que eu tomei ao longo da minha vida, algumas delas bem erradas, mais à frente, eu sempre digo ao Senhor, ó Senhor, tinhas razão. Ó Senhor, desculpa. Ó Senhor, perdoa-me. Ó Senhor, se ainda é possível haver um caminho para voltar ao teu sítio, por favor, ajuda-me. E o Espírito Santo sempre pega no lixo que eu faço e o transforma em algo bom. Mas é preciso arrependimento. E nós muitas vezes não somos guiados pelo Espírito Santo. Irmão, deixe-me dizer-lhe, e já disse isto aqui 1 milhão de vezes, agora é 1.000.001, não é? Deixa Deus guiar a tua vida. Seja no emprego, seja no encontrar uma casa, seja na troca de alguma situação importante na tua vida, seja na compra de um carro, seja em qualquer área, até, irmãos, quem tem negócios, até nos clientes que a gente escolhe. Deixa o Espírito Santo, põe Deus em todas as coisas. Amém? Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida. Não te mandes para o chão por nada. Não reajas de forma emocional na tua vida a tomar decisões que podem ser fatais para a tua vida. Cuidado, porque o Espírito Santo, Ele quer guiar as nossas vidas. Eu comecei pela parte positiva e, ao contrário do que a arte de pregar ensina, que é a homilia, a arte de apresentar o sermão diz que é o contrário. Primeiro dá-se o negativo e depois dá-se o positivo. Mas eu fiz ao contrário, hoje estou contra a natura. Estou contra a natura. Eu vou agora falar dos aspectos negativos, que são tão tristes. E são esses que mais dominam as vidas. Por isso que eu guardei para o último. Se o primeiro aspecto é quando o Espírito Santo, quando Deus nos elogia, como Jesus disse a Simão Pedro, pois tu foi revelado pelo Pai que está nos céus. Que elogio maravilhoso.
Eu agora acabo de pregar e os irmãos diziam-me: pastor, a sua pregação veio de Deus. Ela fez-me tomar novas decisões. Ela mudou a minha vida. A pregação que você falou não foi você, foi Deus a falar por você. Isso é maravilhoso. É ou não é? Você não gosta de sentir que é bênção na vida dos outros? Eu gosto de saber que sou bênção. Então é maravilhoso. Mas olha, deixe-me começar por Pedro. O mesmo Pedro que recebeu um elogio. A seguir Jesus disse-lhe: para trás de mim, Satanás, que me serves de estorvo e que não entendes as coisas de Deus e que tu estás e só entendes o que é humano. Como é que Jesus pode ter dito duas coisas tão distintas? Duas coisas completamente opostas. No momento, o Espírito Santo estava dentro de Pedro. No outro momento, o Espírito Santo já não está, é Satanás que o está a usar. Eu quero te dizer, cuidado, porque nem sempre tu estás debaixo da direção de Deus. Cuidado com o que tu falas. O mesmo homem que tem a bênção de Deus, o mesmo homem que tem revelação, é o mesmo que o diabo usa a seguir. E vocês lembram-se? Pedro cortou a orelha daquele homem quando vieram atacar Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes porque não teve coragem de dizer que ele era discípulo dele. Foi uma pessoa que cometeu erro gravíssimo, que nós não perdoaríamos. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro. E quando Jesus ressuscitou, diz: chama Pedro. Chama Pedro. Meus amados, o mesmo homem em 2 momentos diferentes. Por isso não te admires se estás na zona do negativo. Não te admires tu: pastor, eu fui, eu fiz, eu já fui. Esquece o que fizeste e o que já foste. O importante é o que tu és agora. As tuas obras, diz a Bíblia, são como esterco, porque as obras que nós fazemos não nos salvam, mas identificam-nos. Então, em que zona estás tu? Jesus disse: para trás de mim, Satanás, quando Pedro disse: tem compaixão de ti, porque Pedro não estava a entender que Jesus Cristo, ele tinha que morrer para nós sermos salvos. Ele tinha que ressuscitar para que nós ressuscitemos com ele. Ele tinha que pagar o preço dos nossos pecados, porque senão estaríamos condenados para sempre. Em que zona estás tu? É Deus que está-te a guiar? O que fazer se tu estás a ser guiado por ti próprio? Ou pelo diabo? Ou pelos amigos? Fazer uma paragem. Uma travagem brusca. Trava o teu carro. E começa a orar ao Senhor. Começa a dizer: Pai, não avanço daqui sem tu me falares. Não volto a tomar decisões sem tu me guiares. Pai, é agora. Não quero mais viver dessa forma. Alguém concorda comigo? Dê um aplauso a Jesus, então. Se nós gostamos de Sansão, eu vou usar os mesmos exemplos, porque são os dois lados. A coisa mais incrível em Sansão, a força dele não estaria no cabelo, como os irmãos sabem. Sabem disso, não sabem? Estaria na obediência. Mas estaria também no segredo que não podia ser divulgado. Mas a grande lição que nós temos em Sansão, lá em 2 de Samuel 11, diz que... peço desculpa. Juízes 16:20 diz: então clamou ela e os filisteus vieram sobre ti, Sansão, despertando ele do sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Então os filisteus o pegaram, arrancaram-lhe os olhos, fizeram-o descer a Gaza, amarrando com 2 cadeias de bronze, puseram-no para girar um moinho na prisão, o cabelo da sua cabeça, tudo foi cortado, porque ele tinha revelado o seu segredo. O que é que eu quero dizer? Sansão ficou sem cabelo, Sansão estava a dormir, Sansão, quando acordou, não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Ou temos Deus, ou não temos.
Se Deus está em nós, Deus nos dá vitória. Deus nos ajuda em todas as decisões. Mas se o Espírito Santo já não está em nós, estamos nas mãos dos outros. E nós, igreja, se Sansão foi uma bênção e depois sabemos como terminou a sua vida, ele não conseguiu realmente voltar a ser livre, mas quando ele clamou ao Senhor, o Senhor o libertou e ele matou os filisteus. Diz que matou mais com a morte do que com a vida. Amados, nós temos que entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Há coisas em nossa vida que são só para nós, como Sansão tinha só para ele. O segredo da sua força, o segredo da sua unção, hoje não diríamos força, hoje diríamos o segredo da unção está em permanecer fiel a Deus. Está em obedecer a Deus. Não vale a pena nós corrermos seca e meca à procura de unção. Ir a todos os lugares onde Deus se manifestou, ir a Jerusalém para sentir a presença de Jesus, ir ao Gólgota porque ali Jesus morreu, ou ir ao túmulo onde o corpo esteve para ver se recebemos mais unção, ir ao tanque de Siloé para ver se a gente é curada da nossa enfermidade. Vale a pena. Vale a pena é obedecer. Vale a pena é seguir. Vale a pena é caminhar com Deus. Vale a pena é deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Não vale a pena, irmãos, também procurarmos grandes pregadores que nos ensinem e que nos arrebatem com toda a capacidade. Porque eles, se forem de Deus, que há-os, existem muitos, maravilhosos, eles vão te ensinar a caminhar com Deus. Vão te ensinar a seguir a verdade. Vão te ensinar a fortalecer a comunidade onde tu estás. Vão te ensinar a obedecer a Deus de todo o coração. Sansão perdeu a presença de Deus porque desobedeceu, porque brincou com as coisas de Deus, porque achou que podia brincar à unção, ao poder. Ele usou a capacidade que Deus lhe deu para brincar e gozar com os outros. Cuidado, seja que a tua beleza por seres mais bonito que os outros, seja pela tua capacidade intelectual ou pela tua estrutura económica, não penses que podes brincar com os outros, muito menos com Deus. Cuidado, porque aquilo que o homem semeia, colhe. E nós temos de ter cuidado. O outro exemplo que nós já mencionámos da parte positiva foi sem dúvida Davi. E a Bíblia diz lá em 2 Samuel 11, no tempo em que os reis deviam de ir à guerra, ele não foi. Ele levantou-se tarde do seu leito, aí às 2 da tarde. Devia ter ido à guerra e não foi. E naquele dia em que ele não foi, e nós todos os dias temos uma guerra. A guerra do crente é viver orando e vigiando, diz a Bíblia. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. E Davi não vigiou, Davi não orou, Davi levantou-se e não foi à guerra. A nossa guerra não é bélica, a nossa guerra é espiritual. E a igreja tem que aprender com todo o seu coração que temos que viver uma vida de vigia contínua, de oração contínua. Guarda o teu coração de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Davi não guardou. E quando saiu no seu terraço do seu palácio, olhou para uma mulher descuidada, bonita, tudo no lugar, maravilhosa, cheia de vontade. E essa mulher, Betseba, ela sabia que o rei olhava do seu terraço, porque ela também conseguia perceber isso. E apresentou-se de forma impura. E Davi, naquele dia, começou a sua desgraça. Porquê? Porque ele deixou de vigiar a sua vida. Porque ele deixou de ir à guerra. Amados, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta primeiro é connosco próprios. Depois é com todas as forças espirituais que nos querem fazer pecar. O mundo é muito atrativo. Por isso que a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem aquilo que o mundo tem. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E não é em vão que no mesmo capítulo 16, em que nós estivemos a ler, que Jesus disse, quem quer ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não vale nada. Sabe porquê? Porque
nós deixamos de vigiar por causa das riquezas, dos desejos da riqueza. Perdemos a noção. Eu acho absolutamente incrível, e hoje a pregação vai ter banda o resto da tarde. Eu acho que o mais incrível na nossa geração é que nós, quando somos cristãos simples e empregados simples, não faltamos a nada na igreja. Somos fiéis, vamos aos eventos, vamos a todo lado, estamos com o pastor, mas quando viramos a pessoas com mais posse ou até patrões, começamos a não ter tempo para nada. Eu não entendo esta prosperidade. Não entendo. Estamos a deixar de vigiar. E alguns de nós ainda achamos que estamos bem. Faltando a tudo e mais alguma coisa, não sendo exemplo, não amando, não cuidando, não servindo na casa do Pai. Porque tu não estás a servir o pastor Paulo, embora devas servir, tal como eu te devo servir. Tu estás servindo ao Todo-Poderoso, na sua casa, para que a sua casa se encha, porque Deus tem prazer na casa cheia. E nós começamos a descuidar-nos. Levantamos-nos tarde, nunca chegamos a horas ao culto, nunca chegamos a horas a nada, não servimos, não queremos ter trabalho, muito menos compromisso, porque não temos vida para isso e não estamos para aí virados. Gostamos de ir ali, acolá, beliscar ali, beliscar acolá. Davi caiu, mandou matar o marido, possuiu a mulher, engravidou-a, porque naquele tempo não havia meios contraceptivos, não havia preservativos, não havia pílula do outro dia. E é assim. E a seguir, o que é que aconteceu? A desgraça entrou na vida de Davi. E durou. Há muita desgraça que vai vir à nossa casa se nós não tivermos cuidado. Deus é um Deus tão bom que mesmo assim Davi alcançou o perdão por causa do seu arrependimento. Porque Deus é um Deus de novas oportunidades. Diz para quem está ao teu lado, não desanimes. Eu sei que tu estás metido no embrulho. Diz com coragem, porque é verdade, todos nós já lá andamos. Todos já lá andas metido no embrulho. Mas há esperança para nós. A última pessoa que não falei no primeiro momento, porque não havia informação, chama-se Ananias e Safira, que faz parte da nossa geração de igreja. Nós somos da igreja deles. A igreja começou ali. Como é que alguém consegue... E a frase que eu quero trazer é aquela que diz... vamos abrir Atos Apóstolos capítulo 5. Um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse... Ou seja, não vamos ler o resto que ainda é longo. Porque encheu Satanás o teu coração. Paremos para pensar. Onde é que foi Ananias? Diga para mim. Ananias foi aonde? Não foi à igreja? Não levou uma oferta? Deu metade da propriedade. Já era uma bênção. Se alguém aqui vender alguma coisa e oferecer metade, já é uma alegria para mim. Mas o problema não está na quantidade que ele ofereceu. Podia não ter dado nada, que ele não seria excluído. Mas ele mentiu e deixou Satanás encher o seu coração. O que é que anda a encher o teu coração? O que é que enche a tua alma? Com que mentiras saem da tua vida? Irmãos, eu sei, temos a casa quase cheia, eu sei que vocês gostariam de uma mensagem empolgante. Aquela querida que está pela primeira vez, perdoe. Aquela irmã que está pela segunda, desculpe. O que é que tu deixas? O que é que o teu coração está cheio? É mentira? Mentes-te a ti próprio, mentes aos servos do Senhor, mentes à igreja, mentes ao Espírito Santo. O resultado deles não foi bom. Eles morreram ali por culpa deles.
Hoje nós não vemos isso a acontecer, mas há muita gente morta espiritualmente porque mente. Há muita gente que se tornou insensível ao Espírito Santo. Por isso que 1 Coríntios diz lá no texto da ceia, por causa disto, do quê? De mentirem, de andarem a tomar a ceia indignamente, por causa de viverem desordenadamente. Há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Queridos, eu não quero terminar tão negativo assim, mas eu quero dizer que há esperança para nós. E Deus procura nos últimos dias, conforme diz Apocalipse 22, quem é sujo, suje-se ainda, mas quem é santo, santifique-se ainda. Diga comigo, eu quero ser santo. Irmão, ser santo não é virarmos a uns ETs desta geração. Ser santo é amar quem não nos ama. Ser santo é perdoar quem nos ofende. Ser santo é cuidar de quem precisa. Ser santo é dar novas oportunidades. Ser santo é seguir a Jesus. Amém? Ser santo é ser fiel a Deus. Ser santo é pôr Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas emoções, e amar o próximo como a nós mesmos. Isto é ser santo. Amém? Ser santo é ter um coração de perdão, de nova oportunidade, e não de condenar, sempre a condenar os outros. Sabe porquê é que eu martelo nesta tecla? Porque eu vim de um regime muito rigoroso, muito ditador. E o nosso povo veio de uma ditadura. E o Evangelho não é ditadura. O Evangelho é oportunidade de escolha. E de pregai. Ensinai as nações a guardar. Mas quem não vos quer receber, não insistam, não chateiem, não magoem, saiam e sigam o vosso caminho. Vamos ficar de pé. Baixa um pouquinho. Eu não sei quantos de nós sentiu alguma coisa. Esta palavra foi para mim. Eu não sei se fez algum efeito no teu coração. Eu esqueço-me às vezes dos que estão online e que poderão um ano, daqui a um tempo, ouvir esta mensagem. Ela é para ti, é para mim. Eu não sei quantos de nós, em que zona é que estamos, porque o homem nem a si próprio se conhece, diz a Bíblia. Enganoso é o coração, quem o conhecerá? Por isso não sou eu que te vou julgar. Pelos frutos conhecemos, mas mesmo o fruto às vezes nos engana. Fecha os teus olhos. Fala com o Pai. Queres chorar, chora. Queres vir à frente, dobrar os teus joelhos perante o Senhor, faz-o. Queres-te dobrar adiante do lugar onde tu estás. Queres gritar, clamar perdão, clama. Mas não saias deste lugar. Se a tua zona é a zona em que o Espírito Santo está a guiar, então glorifica o Senhor e intercede pelos outros. Ora pelo teu irmão. Ora, pede Deus ajuda aos meus irmãos, aqueles que estão na zona fora do sítio. Pai, nesta manhã, a todos os que estão ouvindo esta meditação, Pai, Tu possas entrar em seus corações, convencer do pecado, da justiça e do juízo e dar uma nova oportunidade. Seja os que estão na zona de conforto em que és Tu a guiá-los, que possam permanecer, possam vigiar a sua vida, possam vigiar o seu coração de tal maneira que nada consiga alterar o Teu propósito nas suas vidas.
quer aqueles que estão perdidos, não sendo guiados por Ti. Espírito Santo, toma posse dessas vidas, convence os seus corações, liberta as suas almas, em nome de Jesus. Que nesta manhã haja cura, libertação, restauração, para a glória de Jesus. Que a Tua palavra tenha um poder transformador sobre as suas vidas, em nome